130 pessoas que vão participar conosco, 17 igrejas envolvidas. Vai ser uma grande bênção. Vamos passar o dia aqui das 8 da manhã até o final do culto de celebração à noite. Eu creio que vocês já foram avisados, mas é importante que vocês possam me ajudar a informar os irmãos, porque nós tivemos uma alteração na programação, tendo em vista o que vai acontecer ao longo do dia de amanhã, e para não dar conflito da última programação antes do culto, que é a janta com os participantes do seminário e os irmãos que estarão chegando da nossa igreja. Então o culto é às 8 horas, ok? Às 20 horas da noite. Eu peço a gentileza que você possa se utilizar do WhatsApp e possa informar todos os irmãos da sua célula. Eu sei que vocês, como líderes e anfitriões, costumam ter um grupo específico com o nome da célula, é muito comum isso. Então informem por gentileza, para que ninguém tenha o contratempo de chegar aqui 7 horas ou 7h30, porque imaginou que o culto, diante daquilo que eu havia informado anteriormente, era às 7 horas. Então é às 20 horas. Faça essa gentileza para mim, por favor. E deixe muito claro que amanhã nós estaremos priorizando o culto de celebração aqui. Esse culto, ele vai ser uma bênção, não é todo o tempo que não é todo dia, toda hora que nós temos um culto como o de amanhã. Amanhã a igreja vai estar bem cheia, graças a Deus, vai ser uma grande bênção. E o pastor Luiz Scheid, que vai estar ministrando a palavra. Essa ministração e o culto, na verdade, está dentro do seminário, mas nós, como igreja, temos o privilégio de termos a possibilidade de participar desse culto. Nós não informamos isso para as demais igrejas da região, que senão não caberia aqui, absolutamente não caberia aqui. Somando o nosso povo com o povo que já está aqui, a igreja vai ficar suficientemente cheia. Então eu peço que você possa nos informar isso, possa informar para cada um dos irmãos da sua célula, ok? Posso contar com essa informação? Obrigado, queridos. Glória a Deus por isso. Além disso, nós teremos o encontro com Deus esse final de semana. Estamos nos preparando também para que seja de fato uma grande bênção. Temos certeza que vai ser uma grande bênção. Temos ainda o pré-encontro, o último pré-encontro. Agora, nessa reta final, sábado e domingo, nós estaremos com os homens no encontro com Deus. Vai ser também um tempo tremendo. Peço que você continue a orar incessantemente para que, de fato, cada um daqueles que Deus deseja se encontrar, que possam se encontrar com Ele nesse final de semana. Que cada vida que o Senhor tem desejo de poder operar grandes coisas na vida deles, que eles possam, de fato, estar lá. Conto com a sua oração, querido, conto com o seu clamor. Sempre que você se recordar na sua oração, coloque a vida de cada encontrista. Você sabe que é uma grande batalha para muitas dessas vidas, estão em batalhas espirituais, porque Satanás não gosta de perder território, e ele sabe por antecipação, que já está acostumado a ver isso na nossa vida. Então ele não é bobinho, né? Ele é muito esperto para poder saber que ele vai perder muito daquilo que ele tem feito na vida desses homens, vai perder, na verdade não apenas muito, mas vai perder tudo em nome de Jesus. E Jesus vai governar, vai reinar, vai ser soberano sobre a vida de cada um desses amados. Então eu conto com as suas orações como intercessor, você que é líder, você que é um membro comprometido da sua célula, para que você possa estar nos ajudando e você possa estar bombardeando a vida desses queridos em oração. Amém? Nós também estamos nos preparando para o seminário estadual das mulheres, vai ser uma bênção. Nós começamos com a ideia de uma van, já estamos quase pegando um ônibus inteiro, então eu estou muito animado também com isso tudo. É um movimento muito feliz por tudo que Deus tem feito no nosso meio. E eu também peço que você possa informar o nosso grupo lá no WhatsApp, você não vai ter esse final de semana. A maioria das nossas células, tirando uma que fica no sábado, as demais todas são amanhã. Então, como nós não vamos ter as células, vamos ter o culto, peço que você possa mandar uma mensagem de voz ou então uma mensagem de texto no seu grupo lá no WhatsApp, informando a respeito do seminário das mulheres em Cosmópolis no dia 15. Vai ser uma grande bênção. A pastora Marli é uma grande bênção. A Deise é uma grande bênção. Essa outra doutora, eu realmente não conheço ela, mas confio no taco e confio na credibilidade dos nossos líderes ao convidá-la. Então eu tenho certeza que vai ser também muito bom, vai ser muito elucidativo, vai ser uma palestra importante para as mulheres, também a ministração dessa doutora, ela que é ginecologista. Mas quanto às ministrações da pastora Marli, da pastora Deise, eu tenho
absoluta certeza da Deise. Ela ainda não é uma pastora, é uma grande líder lá em Cosmópolis, ainda não é, profetizando na vida da Deise, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então eu sei que vocês que estão aqui, mulheres, já garantiram a sua inscrição, isso eu já sei. Mas eu sei que algumas mulheres da sua célula talvez nem saibam a importância disso. Então eu conto com a sua colaboração, testemunhando e dizendo o quão bom vai ser passar um dia junto com centenas de mulheres a todo o nosso estado. Vai ser um grande mover. No dia 15 de novembro também é um feriado. Ok? Então nos ajude mencionando, nós podemos mandar folder, um aviso, mas nada substitui o seu testemunho. Né? Você sabe disso, publicidade é bom, mas nada como a publicidade da boca. A gente pode botar um e-mail, a gente pode mandar um folder, fazer um cartaz, fazer um videozinho aqui atrás, mas ainda assim nada substitui o seu testemunho em relação aos eventos que nós temos tido. Eu gosto sempre de mencionar isso e eu acredito muito no que eu estou falando. Os nossos eventos, eles são muito bons. Nós temos uma responsabilidade pela excelência em tudo que nós fazemos. Você já deve ter percebido isso. E nós nos cobramos ao fazer qualquer evento. O evento de amanhã, por exemplo, vai ser um evento de excelência, plena, total. Nós conseguimos fazer milagres com R$40 de cada integrante. Milagres. A gente ora e Deus multiplica. Eu não sei nem como é que a gente consegue pagar tudo. Sinceramente, eu não sei. Porque é tanta coisa que a gente compra para um evento como o de amanhã, é tanta coisa, que a gente fica às vezes perguntando como que dá certo, né? A mesma coisa é encontro com Deus, a mesma coisa é seminário de discipulado, a mesma coisa é seminário das mulheres em Cosmópolis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os nossos eventos são de excelência, os nossos eventos são consagrados para serem de fato marcantes na vida de todos que participam. E os nossos eventos não são caros, isso é muito importante dizer, porque às vezes de repente alguém pode imaginar, é muito evento, R$30 aqui, R$40 acolá, mas a gente sempre procura considerar essas situações, mas também nós não vamos deixar de ministrar o que Deus tem para poder ministrar sobre a igreja por causa de crises e por causa de situações financeiras. Porque nós trabalhamos como igreja para poder atender a todas as necessidades, de modo a que todos possam participar, de modo que todos aqueles que querem possam participar e serem abençoados. Então, eu quero dizer isso para você, que você não aceite, nem no seu coração, e nem quando alguém de repente mencionar, é muito evento, é muito dinheiro. Muito dinheiro é gastar com bobagem, querido. Muito dinheiro é você ir no shopping e comprar mais do que você deve. Muito dinheiro é você fazer aquisições supérfluas. Pouco dinheiro é o tanto que você ganha por R$40, R$30 que você dá por algum evento. Isso é pouco dinheiro. É pouco dinheiro. Nós tivemos um seminário de discipulado há um tempinho atrás agora com o pastor Marivaldo, a pastora Branca. Foi bênção. Testemunho daquela mulher, testemunho dele, testemunho de transformação do casal. Abençoa nossas vidas todas. Aí a gente pensa, R$30 será que é suficiente? De tabela ainda ganhamos 2 livros dele. Tivemos ainda também alimentação envolvida. Então, eu sinceramente, se alguém assim de repente passar correndo e falar, é caro, eu ainda paro essa pessoa e falo, me prova que é caro. Eu venho de um contexto de Curitiba, só para vocês entenderem. Eu venho de um contexto de igrejas amigas em Curitiba. Tem um pastor amigo meu, por exemplo, chamado pastor Luciano Subirá. É uma grande bênção esse pastor. Ele tem uma igreja muito poderosa na cidade de Curitiba, que é a Comunidade Alcance. Sabe quanto é o encontro com Deus deles? Chuta. Pode chutar, Rafael. Já sabe? 300. É a média que ele tem. É a média do valor. Oscila às vezes para 280. Para ser barato vai para 270. Então os nossos eventos, a gente está com o valor de 120. Talvez você pense, mas é um exagero da parte deles. O que eles fazem de tão diferente? Os custos são muito elevados, queridos. Você sabe, você faz compras, né? Você sabe como é que funciona essas coisas. Os custos são elevados. As coisas sobem, né? Elas não nos respeitam, não. Né? A gente faz uma correria. Hoje, por exemplo, passei o dia, absolutamente o dia. Acordei hoje e cheguei na metade da reunião. A Dai conduziu a metade da reunião inicial. E depois eu falei um pouco com os meus amados discípulos ali. Porque eu passei absolutamente o dia numa correria santa para poder comprar tudo. E não apenas comprar tudo, mas comprar o melhor no preço mais barato possível. Então, é uma obra que a gente tem que fazer para poder
conseguir coisas de extrema qualidade por um preço adequado. Então a gente paga um outro preço, que é o preço da energia. É o preço a ser pago, né, Davi? É uma benção. Você sabe disso, né? Não estou falando nenhuma novidade para você. Você é um pai de família, uma mãe responsável que abastece a sua casa, ou um jovem que ainda não é casado, mas você tem os seus compromissos e sabe que na verdade os custos são elevados. Então, eu falo tudo isso para que você possa ter no coração que os nossos eventos, eles não são caros. Não aceite isso, em nome de Jesus. Tá bom? Porque se você aceita, você acaba trabalhando contra. E nós não vamos trabalhar contra. Nós temos uma igreja comprometida com a excelência dos eventos e comprometida com você, para que você possa ser abençoado. A prova disso é todas as situações que nós fazemos para que todos aqueles que Deus coloca no nosso coração para poder passar pelos eventos, mesmo aqueles que têm alguma dificuldade, a gente trabalha para que essas pessoas possam passar. Então, não aceite em nome de Jesus essa mentira do inimigo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar por algumas pessoas aqui, queridos. Eu recebi então aqui um aviso em relação a uma entrevista de emprego que vai acontecer. Gabriel, quem que é o Gabriel Ferreira Galdino? Ele precisa de um emprego, sim? Vivian, ok, vamos orar pela Vivian também. Vivian, deixa eu anotar aqui, senão minha memória ela está me traindo. Aqui, achei, obrigado, Adriano. Ela está me traindo, apesar de eu ter 33 anos, mas não sei se tem alguma coisa a ver com profética, alguma coisa morre em nós quando chega aos 33 anos, né? Vivian, é sua neta, Tânia? Sua netinha. Ok. Uau. Qual é o nome dela mesmo que eu esqueci? A Márcia, né? Ok. E também pela avó da Elaine, pela sogra do seu Tarcísio. A gente ora por sogra também, né, seu Tarcísio? Ora também, né? Pedro nos deu referência bíblica que é possível orar por sogra. E o mais interessante é que Jesus cura a sogra, né? Isso é sobrenatural. Alguns até dizem que foi essa razão pela qual ele traiu depois, mas eu acho isso uma bobagem. Eu acho uma bobagem falar isso. Então a sogra do seu Tarcísio é a dona Maria, né? A mãe da Fran. Ela voltou a ser internada, não estava, ela tinha saído, né, seu Tarcísio? Voltou a ser internada, então precisa da nossa oração. Amém, queridos? Vamos levantar um clamor nesse momento e nós começamos daqui a pouquinho nossa ministração aqui do Tadel. Quero convidar você a ficar de pé e nesse momento se posicionar como um intercessor e você poder clamar ao Senhor, sabendo que Deus coloca autoridade na sua boca nesse momento. E aquilo que você decreta se torna uma realidade no mundo espiritual. E anjos do Senhor passam a trabalhar em função daquilo que você ora. Então, a sua oração tem poder, é isso que eu estou dizendo. A Bíblia fala em Tiago que muito pode a súplica de um justo, muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. Então, ore ao Senhor nesse momento, crendo que Deus opera milagres, não apenas pela interferência dos médicos ou pela capacidade que os remédios têm de curar alguém, ou pela bondade de um empregador que deu emprego, mas Deus faz as coisas por meio de profetas que oram e determinam as realidades. A Bíblia fala em Amós 3,7 que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você é um profeta de Deus. E como um servo do Senhor, abra sua boca agora e profetize para que os céus possam tocar a terra com a vontade do Papai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, clamando, Pai, para que o Senhor possa agir na vida desses amados do Senhor. Pai, essas pessoas precisam de milagres, milagres, milagres. Senhor Deus, a Márcia, ela tem câncer, ela precisa de um milagre do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor Deus, que essa enfermidade não será para a morte, mas ela será para a glória do Senhor. Nós profetizamos, Pai, no nome de Jesus, que essa enfermidade não vai matá-la, mas essa enfermidade, Senhor Deus, vai fazer com que ela busque mais o Senhor e conheça a Tua glória, a Tua face, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Pai, toca a vida da Márcia e cura ela, Senhor Deus, cura ela sobrenaturalmente, que ela possa, Senhor Deus, ser envolvida pela Tua poderosa glória, e que ela possa, Senhor Deus, ter experiências profundas contigo. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pela Vivian, Senhor Deus, a neta, Senhor Deus,
e pedimos que, em nome de Jesus, que a netinha da Tânia possa ser curada nessa hora. Toca a vida dela, Senhor Deus, retira toda a enfermidade do seu corpo, Pai. Que ela possa sentir o teu toque de poder. Assim como a mulher hemorrágica, Senhor Deus, tocou o Senhor e instantaneamente foi curada. Nós clamamos, Senhor Deus, que ela possa agora, Senhor Deus, ter o toque do Senhor e que instantaneamente seja curada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Dona Maria, Senhor Deus. Pai, ela voltou a ficar, Senhor Deus, acamada, voltou a ficar hospitalizada. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor opere mais uma vez o milagre na vida dela. Nós oramos, Senhor Deus, no passado e ela saiu do quadro, Senhor Deus, que estava. Nós agora voltamos a orar e cremos que novamente ela sairá desse quadro. Nós profetizamos isso com a nossa boca, Pai, crendo, Senhor Deus, que o Senhor nos deu poder de ligar e de desligar. Nós ligamos, Senhor Deus, realidades, desligamos realidades espirituais. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, nós ligamos a Dona Maria ao Senhor e clamamos que ela possa ter experiências com o Senhor, que ela possa ouvir o Senhor claramente, que ela possa, Senhor Deus, abrir completamente o coração para Ti, e que o Senhor possa, Senhor Deus, manifestar Teu poder e a Tua glória na vida dela, Senhor Deus. Cure ela, Senhor Deus, estanque essa hemorragia. Pare, Senhor Deus, nesse exato momento, toda a enfermidade sobre o corpo físico dela, em nome de Jesus. E oramos também pela vida do Gabriel Ferreira, Pai. Clamamos para que essa porta, Senhor Deus, de emprego que está se abrindo para ele, seja completamente escancarada pelo Senhor. Pai, ele já vai ter uma entrevista de emprego. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo e que ele possa, Pai, no nome de Jesus, conseguir essa vaga. E que essa vaga, Senhor Deus, possa ser bênção para a vida dele, Senhor Deus. Que ele possa ser um bom trabalhador. E que mais do que tudo isso, Pai, que ele possa ter experiência com o Senhor, que o coração dele seja teu, que ele possa ser um homem completamente cheio do teu Espírito Santo, salvo no Senhor Jesus, e possa, Senhor, andar em vitória e em santidade. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, querido, você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós estamos num momento que eu creio que no futuro isso vai ser muito comum. Nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui na igreja. Então aqui nós estamos ministrando Tadel, lá embaixo tem um povo trabalhando para poder dar conta de tudo que vai acontecer amanhã. E em função disso, vocês devem ter percebido que está um pouco difícil para as crianças ficarem lá embaixo. Então hoje especificamente nós pedimos a sua colaboração, você que é papai, você que está com alguma criança aí como responsável, que você possa saber que lá embaixo não tem como elas ficarem, porque vai comprometer tudo que eles estão fazendo lá, ok? Então, elas podem usar aqui esse local até às 9 horas, nós pretendemos acabar e não vamos passar disso, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos então dar prosseguimento. Na semana passada, nós ministramos a terceira função dessas 5 funções de uma célula na visão do MDA, e nós concluímos então o tema da comunhão, e vamos começar hoje então mencionando agora a respeito dessa 4ª função de uma célula, apenas para que você possa relembrar, para que não perca essas informações. Nós falamos das 5 células, começando falando a primeira, evangelismo e integração. Depois nós mencionamos a respeito do pastoreio e discipulado, finalizamos com a comunhão na semana passada, e hoje entramos agora com o treinamento de líderes. Outra função de uma célula, queridos, é o treinamento. Outra função de uma célula necessária para que uma célula seja de fato uma célula, boa célula na visão do MDA, é que ela possa ser um ambiente onde ocorra treinamento, aonde seja o local aonde se formam líderes poderosos que vão conquistar vidas e vão viver tudo aquilo que o Senhor os chamou a viver. Então, uma igreja baseada em células, ela normalmente, e na verdade ela sempre faz isso, ela conduz a uma grande qualificação de líderes, ela produz muitos líderes de qualidade. É natural que isso aconteça. E essa reprodução, ela acontece no contexto principalmente da própria célula. Para alguém se tornar perito em qualquer coisa que fizer na vida, ele terá que aprender aquilo na prática e não somente pela teoria. Eu não estou dizendo com isso, na verdade nem o livro está aqui mencionando que nós não consideramos a importância da teoria. Teoria é muito importante. Nós estamos aqui, por exemplo, falando de coisas teóricas, nós estamos refletindo
temas, princípios, assuntos aqui referente a células, referente a discipulado através desse TLC, que é o nosso treinamento de líderes de célula. Porém, a teoria, ela só pode ocupar apenas um percentual da nossa eficácia. Nós não podemos simplesmente ficar na teoria. A grande questão que vai fazer a grande diferença na nossa vida é a aplicação daquilo que nós refletimos na teoria. Então, não estamos desprezando nosso estudo. Esse momento de ensino é muito importante para que a nossa mente ela esteja aberta para os princípios de Deus, para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, a vontade do Senhor para a nossa vida como líder. Isso é muito importante, porém, não basta apenas reflexão, não basta apenas teoria, nós precisamos ir para a prática. Um líder não é formado simplesmente na teoria. A teoria ela tem a capacidade de nos gerar muita informação, mas nós precisamos viver naquela revelação. A informação em si ela é muito importante, mas o nosso alvo, como alguém que quer viver a vontade de Deus em todas as áreas, é que a informação se transforme numa revelação para nós. E essa informação só se torna revelação na medida que nós praticamos aquela informação. Há uma realidade que acontece sempre que o rema de Deus, ele opera em nossa vida. E o rema de Deus, ele está muito ligado à prática. É por isso que você vai perceber na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, cristãos, que eles podem saber a respeito de uma informação espiritual, mas chega um determinado momento na vida de alguma pessoa, talvez a sua, ou talvez algum cristão que você conhece, que eles vão dizer para você, ou você mesmo vai falar, que você teve uma revelação sobre aquele assunto. E é o que acontece uma transformação depois. Então, existia uma área presa na sua vida, existia uma área de escravidão, existia uma área de infrutividade, e isso estava acontecendo. E você tinha informação. Vou dar um exemplo. Em relação à fidelidade nos dízimos das ofertas, por exemplo. É comum os cristãos ouvirem a respeito disso. Em nossa igreja, ninguém pode dizer que nunca ouviu a respeito de dízimo e oferta. Afinal de contas, todos os cultos, nossos amados discípulos, eles vêm aqui na frente e ministram de forma muito sábia, com seus testemunhos pessoais e ministrando a partir da palavra de Deus a respeito da importância de fidelidade, dízimo e oferta. Então, um cristão, qualquer um dos cristãos que congregam aqui na nossa igreja, sabem por informação a respeito disso. Mas alguns resistem, alguns não dão, alguns não são fiéis, alguns não entendem a importância disso. Até que um dia acontece uma revelação da parte de Deus. Nós podemos chamar isso de que o Logos se transformou num rema. A palavra escrita deixou de ser escrita para ser escrita agora dentro do coração deles. A palavra deixou de ser no papel e passou a ser agora dentro, no íntimo, no homem interior, que nem diz a Bíblia. E o que acontece? Essa pessoa agora, ela passa a ter um compromisso com aquela palavra. Ela começa a fazer o quê? Ela começa a praticar a teoria. E ao praticar essa teoria, o que acontece? A promessa de Deus envolvida naquela palavra rema se torna uma prática, uma realidade, um cumprimento na vida dessa pessoa. Deus, ele zela para cumprir a sua palavra, mas para que ele possa cumprir a sua palavra em nossa vida, existe uma parte disso tudo que é a nossa obediência. Então, quando nós obedecemos a palavra, ele vela e zela por ela para fazê-la cumprir. O que significa isso? Para trazer cumprimento à promessa que ele mesmo deu. Isso vale para a área financeira, isso vale para qualquer outra área, para absolutamente qualquer outra área. Então eu falo isso apenas para que a gente possa entender que a teoria é muito importante, e você pode chegar ao final desse TLC, que estamos aí muitas semanas já, e vamos ainda avançar bastante. Por que estamos fazendo assim? A gente poderia pegar esse livro e fazer ele em 8 aulas, em 8 partes. Mas nós não estamos fazendo isso porque nós desejamos esmiuçar esse material. Nosso desejo é entrar assim profundamente em cada detalhe dessa ministração. Esse é o nosso desejo. Com qual finalidade? Para que depois de toda essa teoria, haja uma explosão de crescimento em nosso meio, que nós possamos estar encharcados de informação, e nós vamos praticar essas informações,
elas vão ser rema do Senhor em nossa vida. E Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido ao longo de semanas e semanas a fio. Amém? Glória a Deus por isso. Nenhum líder é perfeito. Eu sei que você imaginou que eu era perfeito, mas eu não sou. Talvez você imaginou que o seu líder de célula era perfeito. Talvez você já deve ter percebido que não é. O Rafael tem essa cara de perfeição, mas também não é perfeito, né, Rafael? O outro também não é, né? Nem esse que vos fala, o outro Rafael também não é. Então, não tem nenhum Rafael aqui que é perfeito. Não tem absolutamente ninguém perfeito aqui. Então, o que acontece? Nenhum líder é perfeito, por isso não podemos colocar expectativas tão altas, que ninguém preencha os requisitos. Devemos procurar líderes que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Tem 3 segredinhos aqui. 3 segredinhos que são suficientes para uma pessoa ser líder. Obviamente, nós temos requisitos mais claros em relação a isso, mas quando a gente analisa o coração de alguém que quer ser líder, 3 coisas são importantes. São elas: fidelidade, disposição e um coração ensinável. Fidelidade, disposição fala de vontade, disposição fala de garra, de gana, de vontade, de desejo intenso, de anelar por isso. E um coração ensinável, ou seja, um aprendiz, alguém que de fato deseja crescer. E isso é um termômetro de humildade. O orgulhoso não cresce mais. Esse é o detalhe. E para Deus ele é um nanico. É justamente o contraponto, né? O reino de Deus é um reino divertido, né? A Bíblia fala, por exemplo, que melhor é dar do que receber. Se a gente falar isso lá fora, o povo vai achar comédia isso. Como que a gente dá algo, fica sem e é melhor ainda do que receber? A lógica é receber, não é? A Bíblia vai falar que os exaltados, eles, a questão de humilde e aqueles que se exaltam, né? Aqueles que se exaltam vão ser humilhados, e aqueles que se humilham vão ser exaltados. Essa é a lógica do reino. Se você for ver aquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele é um sermão que dura um capítulo a fio ali, quando você pega Mateus capítulo 5 e avança, você vai ver que são inúmeras informações que Jesus está dando enquanto ele prega naquela montanha. Ao final, os discípulos ficam revoltados com Jesus. Revoltados. Eles olham, depois de toda aquela prédica, é um seminário intenso que Jesus fala. Vamos fazer um seminário, é o que a gente vai fazer amanhã, né? Vai ter 1, 2, 3, 4, são 5 ministrações do pastor Luiz Chay de amanhã. Então são 5, é muita coisa, né? Então Jesus pegou o povo todo e fez basicamente umas 5 mensagens ali. Virou o Sermão da Montanha. Ao final, os discípulos chegaram para ele e perguntaram: é possível alguém ser salvo? Foi essa a pergunta dos discípulos. Tem como, depois de tudo que você falou, tem como alguém conseguir ser salvo? E aí vem aquela passagem tão importante, tão maravilhosa, que nós cantamos, falamos, refletimos, que é a passagem que Jesus fala assim: aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Ou seja, Jesus falou isso diante da perplexidade dos discípulos em relação ao tema da salvação. Porque uma vez que eles tinham entendido que entregar a vida para Jesus era suficiente para ser salvo, e agora Jesus esmiuça para eles, através do Sermão da Montanha, o que significa de fato, na prática, andar com o Senhor e viver de acordo com a sua vontade, eles ficaram doidos. E eles descobriram, conforme Jesus ia falando, que eles eram muito, mas muito carnais. E eles ficaram preocupadíssimos, absolutamente preocupadíssimos, ao ponto de perguntar: tem chance para eu? Tem chance para que eu possa ser salvo? E Jesus então esclarece, mais uma vez, que é impossível para o ser humano, mas é possível no Senhor, no Senhor. Então a prática da santidade, a prática da obediência, a prática de ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor, só é possível nele, só é possível se nós dependermos dele. E eu falo tudo isso porque esses 3 requisitos aqui, para um líder, de fidelidade, disponibilidade, disposição e coração ensinável, é o que nós precisamos ter em nosso coração sempre, para que nunca o nosso coração deixe a humildade de lado, e nós de algum modo achamos que nós já estamos bons o suficiente, de modo que não precisamos aprender mais nada. Então,
a perfeição em Deus, ela não está associada, quando a Bíblia fala assim, ser perfeito, ela está falando não no sentido de o absoluto de não errar, mas ela está falando na disposição de estar no Senhor para que nós possamos acertar. Ele está falando de um compromisso que nós temos com o Senhor, de uma decisão absurda, violenta em nosso coração, de colocar, custe o que custar, a nossa vida no Senhor, de crucificar nossa vontade, de crucificar nossa carne, como um pregador pregou na semana passada no culto, de pagar o preço, né? Pagar o preço, que é justamente seguir a Jesus, tomar a sua cruz, morrer para si mesmo, ser crucificado. São os detalhes desse ser um discípulo de Cristo. Então, é isso que nós esperamos de um líder. Não esperamos e não achamos que essa pessoa ela é perfeita. Então, é importante nós entendermos isso, porque existe um processo que às vezes trava uma célula, que é a alta expectativa em relação ao que deve ser um líder. Isso às vezes trava demais uma célula. É aquilo que eu falei na semana passada, quem estava aqui lembra, que eu falei que a célula é tão boa, é tão boa, é tão boa que chega a ser ruim. Lembra que eu falei isso? Eu falei de uma célula que é tão boa, tão boa, tão boa que é ruim. É aquela célula que você olha e ela é perfeita, mas ela é ruim justamente porque ela é muito perfeita. E dá a interpretação para quem está nela, a pessoa ela ainda é um membro inicial, talvez um membro já comprometido, e ela estava desejando ser um líder, mas ela está na célula, e a célula é tão perfeita, é tão maravilhosa, que ele pensa, eu nunca conseguirei ser um líder de célula, nunca, nunca, absolutamente nunca. Essa célula é demais, ela é perfeita, doutrinariamente, a liturgia é perfeita, a ministração é perfeita, o louvor toca o terceiro céu, não vai nem só no céu, vai no terceiro céu. As pessoas dizem que tem revelações inefáveis, conforme Paulo falou que teve, quando foi arrebatado e perdeu os sentidos ao ir ao terceiro céu. É algo sobrenatural que acontece nessa célula. Então, células que estão extremamente boas, elas têm dificuldade de multiplicar. Pastor, não dá para entender isso. Você quer dizer que a célula tem que ser ruim? Não, não é isso. Não é isso também. Eu vou errar agora, com vontade de errar, para poder ser ruim, para que ela possa multiplicar. Então, claro que não é isso. Eu só estou querendo dizer que às vezes o nosso exagero e extrema preocupação de fazer com que tudo absolutamente saia como programado, faz com que a célula engesse, faz com que a célula perca o brilho da vida, que surge do nada, que acontece ao acaso, que não é programado, que de repente cai e espatifa no chão, como de repente quase isso aqui está caindo. Está vendo? É mesmo? Acho que foi uma revelação. Acho que foi uma revelação. Eu sinto que foi uma revelação de Deus. É que estava na beiradinha, né? Você vê como são as coisas, né? Então, às vezes acontece, cai, quebra. E às vezes o nosso excesso de zelo, para ser tão perfeitinho, impede os tratamentos de Deus, a atuação do Espírito Santo. E ingessa as pessoas de um jeito meio culto, quando deveria ser de um jeito meio célula. Faz com que as pessoas fiquem quase atrás da nuca do outro, quando na verdade elas deveriam estar olhando nos olhos um do outro, e abrindo o coração para o outro. Então, célula é boa, é aquela célula que as pessoas falam coisas que a gente fica assim, meu Deus, isso é célula boa. Por que tem que ser assim, pastor? Porque quando todo mundo está falando assim, quase como curso de teologia, não é célula mais. Célula é boa é aquela que tem criança fazendo barulho. Célula é boa é aquela que tem criança espiritual perguntando besteira. Célula é boa é aquela que você tem que dar aquela, de uma forma bem assim como um gentleman, né? De forma como um cavalheiro, educado no Senhor, para não machucar ninguém, mas você vai corrigir com muito amor e carinho alguma aberração que a pessoa falou, algum erro que a pessoa falou. Talvez você se preocupe, pastor, não vale minha célula, porque lá as pessoas fazem as perguntas que só a graça. Não, essa célula é boa. Essa célula é boa. Por quê? Porque tem filhos, tem gente nova, tem esperança de vida, tem gente querendo aprender, tem gente que pergunta se o espiritismo é de Deus,
Tem gente que pergunta se a gente vai fazer oração ou vai tomar um passe. Tem gente que, tem gente que pergunta se a gente vai para uma sessão de descarrego ou se a gente precisa fazer uma libertação. Tem gente que pergunta se eu posso ter aquele penduricalho que faz barulho lá no vento, ou não posso, aquilo amarra a minha vida ou não. Tem gente que pergunta. Então essas coisas, a gente está falando a respeito de ser discípulo, e a pessoa, ela quer explicação do trevo de 4 pontas lá. Está entendendo? Aí você fica, meu Deus, até quando vos suportareis? Né? Calma, irmão, é célula, é a vida, é assim. Isso é célula boa. O ruim é quando só tem PhD em teologia, que pega a ministração do domingo e fala assim, ministraçãozinha mais ou menos, né? Vamos incrementar mais ela? Vamos entrar mais profundo nesse tema. Já que o pastor falou que tem que seguir esse tema aí, então vamos fazer assim quase um concílio de Niceia, sabe? Fazer uma avaliação assim entre bispos, realmente uma conferência doutrinária. Para com isso. Célula boa é aquela que a palavra toca na vida das pessoas, as pessoas se sentem confrontadas, elas se sentem tocadas, elas querem entender o que Deus tem para a vida delas, e nós de uma forma informal, mas com muito amor, explicamos, vamos na nossa vida, abrimos nosso coração, abrimos nossa casa, para que as pessoas possam ver a gente, e saber que a gente não é perfeito, mas a gente está buscando o Senhor na nossa vida, e tentando, acima de tudo, agradar o coração dele. Isso é célula boa, isso é célula que cresce, amém? De vez em quando passa um pouquinho aqui, aí você tem que dar aquela rebolada para poder fazer tudo dar certo, porque se você passa muito, a irmã já fica preocupada que ela vai quase apanhar em casa do marido, então por amor a ela você segura a célula, se estourou no louvor você diminui na palavra, você faz todo aquele processo, para quê? Porque é a vida, é assim, você está ali mais preocupado com as pessoas do que com as coisas em si. Coisas é secundário, as coisas estão a serviço das pessoas. As pessoas são mais importantes. Nós olhamos com muita excelência as coisas. Olhamos com muita excelência e nos cobramos por isso. Estamos sempre preocupados em fazer as coisas cada vez mais excelentes. Mas isso é só para poder servir as pessoas. Nunca perca isso de mente, porque senão vai te bate nas pessoas e protege as coisas. Não quebra isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Sangue de Jesus tem poder. Quebra, a gente compra outro se for necessário, mas as pessoas precisam ficar. Eu não quero que alguém quebre e saia da igreja, porque quebrou. Amém? Está dando para entender? Porque senão a gente engessou o processo. Aí vai ser tudo perfeito. A gente tem crianças perfeitas. A gente tem cristãos perfeitos. Aleluia. Glória a Deus. Aí sai de lá não queremos ilusão, não queremos legalismo, não queremos vida dupla. Queremos o reino de Deus real, autêntico, sincero, verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Eu já vou quebrando tudo. Falei, vou quebrar mesmo. Era só para ver se o coração estava preparado. Semelhante ao treinamento de um pedreiro. Quem aqui já é um pedreiro ou trabalhou em algum momento como pedreiro? Temos algumas pessoas, temos sim. Alguns comem como pedreiro. Tem quem coma como pedreiro, também tem isso. Tá. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Então, semelhante não àqueles que comem como pedreiro, mas àqueles que trabalham como pedreiro. Como funciona esse processo de um pedreiro? É simples de perceber isso. E é a mesma lógica para a célula. Então, semelhante ao treinamento do pedreiro, o campo do estágio onde os líderes de célula são treinados, é o próprio contexto da célula, que será enriquecido com a oferta de cursos e treinamentos diversos. Pode passar o próximo, e nós explicamos um pouquinho a respeito dessa questão. Acho que... não, eu achei que tinha um antes desse aí. Vamos explicar em relação à questão do pedreiro. Esse mesmo. Esse estava depois ou estava antes? Eu acho que eu que pulei, né? Eu pulei uma parte, perdão. Sim, eu não li aquela parte de cima, estava na minha cabeça com ela e eu acabei não lendo. Um pedreiro não aprende a construir belas casas apenas fazendo um curso numa sala de aula. Muito obrigado, Tânia, isso é uma benção. Muito obrigado. Ao contrário, ele anda com pedreiros. Depois ele trabalha como ajudante de pedreiro e depois, então, ele vai operar como um pedreiro. Então tem um processo. Primeiro ele se aproxima de outros pedreiros, observa, pergunta, erra,
faz alguns comentários bobos, talvez até no contexto de pedreiro vai ser ridicularizado algumas vezes. Graças a Deus que isso não acontece no nosso meio, né? Mas entre os pedreiros isso é muito comum. Aí, depois de um tempo de observação, não apenas de observação, mas normalmente de muita ralação, porque o pedreiro mor vai fazer com que esse auxiliar, esse ajudante pedreiro faça o serviço um pouco mais sujo, um pouco mais pesado. Eu não sei como é que chama aqui, mas lá no Paraná, chamava de orelha seca. É assim também? Ah, tá. Como é que é esse aí? Caceba. Olha, rapaz, essa é forte, hein? É o ajudante também? O louco, é o ajudante do orelha seca. Rapaz, esse é um nível. Criaram mais uma hierarquia. A hierarquia é forte. Começa lá no engenheiro e vai descendo até chegar no caceba. Mais um aprendizado. Ou meia pá. Meia pá. Puxa, que chato esse nome, né? No que você trabalha? Eu sou meia pá. Não tem a ver com a altura do Gé, não. Tem? Eles estão achando que é por causa da altura, Gé. Não, confere, né? Não é só por causa da altura, não. Meia pá. Eu imagino que é o serviço. Aí é uma pá inteira. Mas o que eu estou querendo dizer? Independente do nome que se dá, seja em Curitiba, aqui, está falando de um serviço mais pesado, que acontece com um requisito para que a pessoa possa assumir responsabilidades maiores. Então ele tem que saber fazer a massa, ele tem que saber fazer cimento, ele tem que saber trabalhar com as medidas certas para que possa fazer algo com qualidade, algo que não vai cair, algo que não vai deteriorar com o passar dos dias. Então, isso é importante, esse tempo é extremamente importante, pode parecer ruim demais, mas era necessário. Todos os bons pedreiros passaram por esses estágios iniciais. Alguns ficaram um bom tempo nisso. Bons pedreiros costumam até ganhar muito bem. Né? Você sabe disso, né? Bons pedreiros, algumas pessoas possam imaginar que um pedreiro é como uma profissão menor, mas no nosso contexto atual, bons pedreiros são extremamente bem remunerados, justamente pela capacidade que eles têm de fazer bem feito o serviço. Mas para chegar nesse nível, eles tiveram que se sujeitar a todo o processo, de observar, de trabalhar no pesado, de fazer situações que não tinham um destaque maior, até que então foram crescendo e chegaram ao nível de serem honrados com esse trabalho de excelência que eles fizeram. Na célula é algo semelhante, tirando apenas a questão da humilhação, que não tem, mas o processo é semelhante. Começa pela observação, aí depois esses amados irmãos vão fazer algumas coisas que não têm um destaque tão grande, é natural. Eles vão fazer algumas atividades na célula que talvez não vão ser aquelas que vão ser as mais honradas, as que vão receber um destaque maior, mas tudo é importante, porque ele está trabalhando para que ele possa se tornar um líder de excelência, até que ele vai alcançar esse momento, aonde ele vai de fato liderar muitas pessoas, ele vai apacentar o coração de muitas vidas e ser um grande abençoador de muitas pessoas. Pode avançar o próximo, por favor, Adriano? Quando nós falamos a respeito do treinamento de líderes, eu não vou falar muito a respeito disso agora, porque alguns temas você já deve ter percebido que eu sempre falo, nós vamos falar depois. Por que eu falo isso? Deixa eu explicar para você entender. Porque o Tadel, ele é um treinamento avançado de líderes, ok? Então o Tadel não tem a proposta de ministrar conteúdos que sejam simplesmente da vida diária de um cristão, como os temas que nós ministramos e trabalhamos no culto de celebração. Então o Tadel, ele tem um foco, que é trabalhar temas de liderança de célula, de discipulado, e todos os temas bíblicos e doutrinários que possam estar ligados a isso, nós vamos falar. Então, por que eu estou falando isso? Porque depois que terminar o TLC, que ainda vai demorar um tanto, ao final desse TLC, nós vamos mergulhar em outros temas da visão do MDA, como o fator Barnabé, a visão do purê de batatas,
nós vamos falar a respeito de GE com mais intensidade, nós vamos falar bastante sobre trilho de liderança, que é esse tema que eu estou mencionando agora. Então agora eu não vou falar muito sobre isso, não vou detalhar isso para vocês, mas só para que vocês possam saber que existe um gráfico bem claro, que vai nos mencionar todo o processo que um líder vai ter, desde o dia que ele entrega a vida para Jesus, até o dia que ele se torna um líder de célula, ok? Então, esse caminho é chamado na visão do MDA de trilho de liderança. Depois nós vamos esmiuçar esse trilho de liderança aí. Hoje nós não vamos explorar esse tema aí todo, não. Até porque você puder perceber que tem inúmeros detalhes ali. Nós precisamos falar detidamente a respeito disso no outro momento. Mas você já percebeu ali esse trilho, né, e o caminho que se percorre até se tornar um líder de célula. Ok? Então, temos um gráfico bem definido chamado trilho de liderança, onde estão bem delineados todos os passos que alguém percorre, desde o momento que converte até tornar-se então um líder. Temos uma grande riqueza de acompanhamento, tanto no discipulado 1 a 1, discipulado individual, como também nos treinamentos da igreja, seja esse ou outros tantos. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás um seminário de discipulado. É um treinamento sobre, porque o pastor Marivaldo e a pastora Branca de Sorocaba vieram aqui para ministrar a líderes, ministrar a discípulos formadores de discípulos, ou seja, a discipuladores. Então, de tempos em tempos, eventualmente, nós teremos seminários que se somam àquilo que nós estamos ministrando aqui. Então você vai chegar à conclusão, e a gente fala aqui incessantemente a cada terça-feira. E aí vem um pastor aqui, um dia, uma pastora, e eles não vão falar coisas muito diferentes daquilo que a gente está falando. Mas é bom nós ouvirmos eles. Por duas razões. Uma, por saber que Deus está nos dando algo real, algo forte, algo poderoso, e outro porque isso, quando outra pessoa fala de fora, isso se soma à importância daquilo que a gente está falando de dentro, né? Não estou dizendo com isso que um profeta de casa não tem sua honra, eu não acredito nessa, não entendo essa como a interpretação correta dessa passagem, para isso que eu estou falando, mas eu estou mencionando que é bom quando alguém vem e soma com aquilo que nós estamos ministrando tão frequentemente como no Tadel. Então esses treinamentos são contínuos e nós vamos sempre fazê-los, seja no Tadel ou seja outros treinamentos que venham. A fim de quê? A fim de preparar as pessoas para serem cristãos fortes e habilitados para toda boa obra. Pode passar o próximo, por favor, Adriano. Uma das principais armas para o treinamento eficaz de líderes de célula bem-sucedidos é a frequência assídua ao treinamento avançado de líderes, que é o Tadel. O líder de célula deve mobilizar todos os seus membros a frequentarem o Tadel, bem como fazer o curso TLC, que é esse que você está fazendo, através desse material. E como você pode perceber, tem bastante coisa a ser feita ainda, né? Alcançamos metade. Glória a Deus. Como a gente tem até a volta de Cristo para poder... Então, tá na benção. Aquele era o último do treinamento, Adriano? Então, só enfatizando essa questão aqui do Tadel, eu quero parabenizar você. Eu sei que você faz um esforço grande. Você está de parabéns por sempre, continuamente estar aqui conosco. Isso é uma grande bênção. Eu não estou exagerando. Cada vez que eu começo aqui, digo assim, glória a Deus pela sua vida. Eu sou muito feliz pela sua participação. Eu sei que Deus está operando na sua vida. E você está sendo bombardeado de informações que vão se transformar em revelação. E vão te fazer andar em vitória como um líder poderoso nas mãos de Deus. Então eu fico muito animado com a sua presença. Me alegro também muito com aqueles que chegam ao longo desse percurso. Alguns amados irmãos estão aí há um mês conosco, alguns estão mais 2 semanas conosco. Vocês também são muito bem-vindos. Isso é uma grande bênção e a nossa alegria está justamente nesse propósito aqui. Porque você que chegou há pouco tempo é a nossa garantia do crescimento da igreja. Essa igreja não crescerá simplesmente porque ela consegue colocar pessoas não crentes para dentro de uma célula. Essa igreja cresce na medida que coloca pessoas aqui para serem treinadas e se tornarem um líder poderoso em Deus. Traduzindo o que eu acabei de dizer, nós não crescemos pela multiplicação de células, nós crescemos pela multiplicação de líderes. E para multiplicar líderes, nós primeiro multiplicamos discípulos.
Só vai ser líder, primeiramente precisa ser um discípulo. Então, você já é um discípulo, eu tenho certeza disso, você está sendo cuidado, bem cuidado por alguém. E isso despertou um desejo no seu coração para você gastar a sua vida para a glória de Deus. E você está aqui, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, glorifico diariamente porque você tem sido fiel. E quero estimular com isso, que você possa, nesse curto intervalo de tempo que nós temos semanalmente, aqui do Tadel, a que você possa focar. Eu sei que é um desafio, eu reconheço, para mim também é, para todos nós. Nós temos dias agitados, terça-feira está no meio de uma semana, e às vezes conseguir nos deter naquilo que está sendo ministrado é um desafio à parte. Mas eu sei que Deus te ajuda, assim como Deus me ajuda para que nós possamos alcançar esse objetivo de ser ministrado pelo Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida mesmo, querido. E quero estimular você a cada vez mais focar. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que não é o caso desses amados que estão no fundo agora, mas eu vou fazer um comentário. Eu espero que vocês não se entristeçam comigo, por favor, porque não está direcionado a vocês não, especificamente. Mas às vezes acontece no Tadel que eu entendo que alguns casos são necessários, como por exemplo, a Cris está amamentando a Bia, isso é natural. Algumas pessoas precisam ter um contato com os seus filhos, com essas crianças, é natural que elas fiquem um pouco mais lá atrás. Mas é comum de perceber que aqueles que ficam um pouco mais afastados da galera, do povo, têm a tendência maior à distração. Então, eu sei que não é o caso de vocês, mas aqueles que ficam mais atrás são mais facilmente tentados a conversar um com o outro, são mais facilmente tentados a ficar mais atento em alguma outra coisa do que na ministração. Por que eu falo isso? Porque eu quero pegar no pé? Não me entenda mal. É porque eu não quero que você perca nada daquilo que Deus está falando com você. Amém? Então eu quero estimular você, com muito amor e carinho, que você possa buscar os primeiros lugares. Amém? Se por uma questão de honra alguém convidar você para ir mais para trás, você vai. Mas busque os primeiros lugares da fome, do desejo, ok? Que isso seja um termômetro na sua vida, amém? Lembra da sala de aula, como é que funcionava? Tinha o do fundão, sempre tem o do fundão, né? Talvez, ao longo da sua vivência, você até se acostumou a ser o do fundão. Se você for tiver um momento assim de reprise na sua vida, você vai ver que normalmente os do fundão era mais intenso o negócio no fundão. Porque o fundão, ele é uma área meio neutra. É uma área mais difícil, acesso visual ao líder que está falando. Professores, temos a Cristina aqui, sabe? É mais fácil você trabalhar com as pessoas que estão mais próximas a você. E se as pessoas de algum modo elas querem se esconder, ou se elas querem de algum modo não colocar total atenção, é mais fácil elas fazerem isso lá atrás do que aqui na frente. Então, eu entendo que existem razões para as pessoas ficarem atrás. Mas na medida do possível, não fique. Amém? Muito obrigado. Isso é uma benção. Gosto muito da sua capacidade de entender. Falo com muito amor e carinho, muito respeito. Eu sei que às vezes nós acabamos ficando atrás. Mas procure ficar mais próximo. Não apenas para poder receber o guspe ungido do pregador, mas também por uma questão de foco, por uma questão de receber tudo aquilo que Deus está falando. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero só frisar esse último ponto antes de nós sairmos aqui, que é em relação à mobilização dos irmãos para o Tadel. Eu tenho falado isso, eu creio que eu não estou exagerando. Eu amo o culto de celebração, eu amo. Eu não perco, eu amo, eu me delicio. Para mim, o culto de celebração é uma delícia. Eu acho que você deve ter percebido. Eu gosto tanto que às vezes eu gostaria de ficar 3 horas aqui, 4 horas aqui. Eu gosto muito do culto de celebração. Você deve ter percebido isso. Já percebeu, né? Pois bem, dito isso, eu quero dizer que, para mim, esse aqui é o momento mais importante e decisivo da igreja. E não necessariamente o culto de celebração. Aqui as engrenagens se ajustam. Aqui nós afiamos as facas. É aqui que nós afiamos uns aos outros. É aqui. Aqui é uma reunião de águias, não de galinhas. Aqui a gente
voa alto, aqui a gente pensa alto, aqui a gente ministra coisas mais altas. Então, eu quero estimular você, a você não apenas viver isso, mas chamar pessoas a viver isso também junto com você. Eu quero estimular você a que você possa fazer com mais afinco aquele momento que a gente chama de passar os avisos na célula. Porque eu já observei, e sempre que possível a gente procura mencionar, que às vezes acontece a pessoa pegar, ela assim, vamos aos avisos de hoje. Seminário de louvor e adoração. Pastor Luiz Scheid. Investimento R$40. Público, todos aqueles que participam do louvor. Tem alguém aqui do louvor na célula? Não. Então não é para nós. Outro aviso aqui, queridos. Seminário Estadual de Mulheres. Dar o nome até dia tal. Falar com pessoa tal. Valor R$30. Amém, queridos? Então esses são os avisos de hoje da célula. É duro, né? É duro porque não comove nada, não envolve, não comove, não produz nada. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, a gente tem avisos que são referentes a eventos, são importantes. Então, por exemplo, nós teremos avisos, hoje não tem, mas teremos avisos em relação ao seminário de louvor e adoração, o seminário estadual de mulheres, o Teen Camp, nós temos isso tudo, isso é uma benção. Porém, temos o Tadel, temos culto de celebração. E eu creio que você pode falar desses eventos, que você já sabe como é, não apenas falar assim, gente, tem também o Tadel, terça-feira, 7:45, aborde. Testemunhe em uma frase, não precisa ser longo não, testemunhe em uma frase a importância da pessoa participar com você. Por que eu devo fazer isso, pastor? Para o seu próprio bem, querido. Se você deseja crescer e multiplicar, você só vai crescer e multiplicar na medida que essas pessoas vierem para cá. E você possa olhar para elas como líderes poderosos, que você vai treiná-las através da célula. Senão você vai chegar à triste realidade de ter 12 pessoas na sua célula, e dessas 12 pessoas, nenhuma participa do Tadel. E aí nós temos um grande problema, que é como multiplicar uma célula onde não tem um líder formado. É triste essa realidade. Então, para que isso não aconteça, estimule, compartilhe, testemunhe e convide, convoque as pessoas a participar. Como que eu faço isso? Importante falar uma coisa muito importante isso. Quando você vai convidar alguém, é para estimular alguém. Não é uma repreensão, é um estímulo, ok? Não é uma palavra dura, do tipo assim, gente, vou dar um exemplo de uma coisa que não deve acontecer. O pastor Wesley falou na terça-feira passada que a gente deve participar do Tadel. Células que não participam do Tadel não crescem. Como a gente quer crescer, a gente precisa participar do Tadel. Então, eu quero que vocês participem do Tadel. Vocês entenderam, irmãos? Vocês precisam, porque eu preciso falar para o pastor que vocês estão indo lá. Importante, tá bom? Eu espero não ter que falar de novo. Então, isso é um modo de não fazer as coisas. Como que deve fazer? Sorriso. Fala sorrindo. Ok? Amados, queridos. É isso aí, Tânia, tá pegando. De forma amável, de forma envolvente, de forma a estimular e não a desestimular, de forma a trazer junto e não repelir. Porque a gente também não quer pessoas assim aqui, ó. Sabe? Tipo, tem que estar aqui, tem que estar aqui, porque senão eu vou ser líder. Pois, me disseram que eu tenho que estar aqui, não está aqui, senão eu não vou participar do encontro com Deus, senão eu não vou ser líder, senão eu não posso ministrar nada, senão eu não posso ministrar nada, e preciso estar Tadel, nem sei por que tem que estar Tadel, e que chato, e que hora que acaba, e ele falou que ia acabar 9 horas, e agora já são 9:05, não acabou ainda. Então nós não queremos pessoas assim, com esse coração. Para que elas não venham irritadas para cá, pelo um senso de obrigação, então precisam ser estimuladas a poder estar aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso Tadel de hoje. Quero agradecer pelo seu coração, querido, sempre tão ensinável, coração de aprendiz. Eu amo
estar com vocês aqui, é uma bênção para mim. Eu me sinto privilegiado de ter vocês como meus liderados, como líderes de célula dessa igreja. Vocês são pessoas muito fáceis de lidar. Glória a Deus por isso. Por causa do coração que vocês têm. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vocês facilitam demais a obra de Deus. Não sei como seria essa igreja se não tivesse vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos une aqui mais uma vez, nos ensinando através, Senhor Deus, da Tua palavra, e através, Senhor Deus, da experiência de líderes tão poderosos como o pastor Ibe Huber. Nós queremos, Senhor Deus, dia após dia, ter um coração mais e mais ensinável. Queremos aprender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E queremos não apenas reter informação, mas nós queremos aplicar esses princípios na nossa vida, de tal modo que eles virem rema para nós, que eles virem palavra revelada para nós, e que possam nos guiar a nossa história, e que nos possam fazer viver as Tuas promessas, que elas se cumpram através desses princípios, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um desses líderes amados, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor Deus. Eles são extremamente importantes para a grande obra de salvação que o Senhor está fazendo na cidade de Indaiatuba, Pai. E por causa que eles estão aqui, eu tenho, Senhor Deus, a coragem de dizer, na autoridade do nome de Jesus, que nós conquistaremos essa cidade para a glória do Senhor, que essa igreja, Senhor Deus, crescerá exponencialmente, que ela crescerá muito, Pai, que nós atingiremos a nossa meta, de termos uma célula em cada bairro dessa cidade. Nós cremos nisso, Senhor Deus, porque o Senhor está levantando um povo forte, um povo unido, um povo que tem só um coração, uma só visão, uma só fé, uma só linguagem, um só propósito, Senhor Deus. Nós amamos o Senhor pela obra que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue a estimular esse povo, continue a capacitar a vida de cada um aqui, Pai. Que possamos viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós em Cristo Jesus. Nós queremos absolutamente tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus, Pai. Pai, abençoa a noite, descanso de cada um, o restante da semana, Pai, que o Senhor possa recuperar as nossas forças, e que o Senhor possa abençoar os nossos discipulados, e também o nosso culto amanhã à noite, que seja uma explosão de glória nesse lugar aqui, amanhã à noite, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, queridos, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, vá na paz do Senhor.